no desdobramento dessa situação, surge uma ameaça à democracia. Camaradas, aí de repente, nesse processo todo, eles começam a levantar que é preciso mudar o governo. Primeiro, como a presidenta da República é mulher, os ataques que são feitos a Dilma têm sido chocantes. Eu queria lembrar aqui para vocês o ataque que foi feito lá no Paraná com um adesivo que está colado nos carros, né? Olha aqui a descrição que eu peguei de lá. Nesse momento circulam pelas redes sociais imagens de montagens feitas com o rosto da presidenta Dilma Rousseff, em que ela aparece de pernas abertas. São colados adesivos com essa imagem na entrada do tanque de gasolina dos carros, que quando abastecidos, passam a ideia de que a bomba da gasolina está penetrando sexualmente a figura falsa da presidenta da República. Segundo os adeptos dessa aberração machista, a intenção é protestar contra o aumento da gasolina. Parece que para eles a melhor analogia para um protesto é um estupro, uma violação sexual que é ainda exibida como se fosse algo engraçado. A penetração nesse caso é a punição contra a presidente, que está sendo castigada por ter apoiado o aumento da gasolina, etc. Por onde se vê que eles vão introduzindo, com o objetivo de depreciar, de desgastar o governo e a presidente da República, digamos assim, métodos extremamente reprováveis da nossa parte. Nós não podemos aceitar de forma alguma que isso, alguém falou aqui, isso é barbárie. Isso é barbárie, não é uma coisa, é um assinte, é uma coisa que nos deixa extremamente chocados e revoltados contra o nível em que a coisa está chegando. Mas tudo isso está relacionado à questão do poder político. E aí eles vão levantando a ideia do impeachment. Ressurge a ideia do impeachment. Quem defende essa ideia do impeachment? Quem defende são setores de governo, são setores de partidos políticos reacionários, DEM, essa turma toda, que aqui eu fecho inteiramente com alguns que disseram aqui, estão botando aqui o nome de alguns deputados progressistas ao lado dos mais reacionários. Isso tudo, eles é que fazem isso. É a turma que faz isso. É a turma embolar o meio de campo para ninguém saber quem é do seu lado. O Mao Tse Tung já dizia, numa guerra é preciso primeiramente saber quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Isso é a primeira frase de um livro do Mao Tse Tung, quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Você embola o negócio, isso é o inimigo que quer. O inimigo embola, você não sabe quem são seus amigos e nem quem são seus inimigos. Não, eles são eles e nós somos nós. São coisas diferentes. Tá bom. Então, esses setores estão levantando a questão do impeachment. O impeachment seria através de um golpe branco. Hoje não se vê articulando o golpe os militares, como existiu em 64. Não é os militares. Hoje são juízes, são a imprensa, são os tribunais, alguns setores desse tipo, são setores da Câmara dos Deputados, são setores do Senado. É essa turma, é a AGU, TCU, não sei o que, esses negócios todos, que estão articulando, criando a mídia. É essa turma que está articulando o golpe de Estado. Esse golpe, na base de alguma coisa concreta, não, na base de suspeitas. Então, desconfia-se que vai haver não sei o quê, e por conseguinte, desconfia-se que a Dilma recebeu dinheiro indevido, não sei de quê, que ainda vai ser apurado para saber, mas já está se preparando o golpe que viria a partir disso. Todos esses golpes, companheiros, eles levantam uma questão. É que qualquer que seja a alternativa que eles estão levantando, é para a direita assumir o poder. Não percamos de vista isso. Qualquer que seja a alternativa, é para a direita radical, essa direita raivosa que está aí, assumir o governo. Por isso nós não podemos vacilar entre nós, não. Qualquer diferença que existe entre nós é sutil, é pequena, relativamente ao risco que está posto na nossa vida. Essa turma que está aí, e eu conheço isso, o Osmar também conhece, daquele tempo. Nós, às vezes, naquele tempo, nos idos de 64, às vezes a gente ficava muito brigando entre nós aqui. Os caras lá quietos. Nós aqui brigando entre nós, não sei o que, não tinha um belo dia que eles levantaram lá, eles não queriam nem saber. Os chamados chefes civis da Revolução de 64 eram 3, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto. Todo
Os 3 foram alijados. O chamado chefe civil não deu nem pelota para eles. Um deles, o Carlos Lacerda, morreu no ostracismo, foi preso, e etc. Todos eles foram postos para fora. Essa turma de direita que está aí vai ficar olhando essa turminha, que nada, vamos botar essa turma toda para fora. Acabou. Eles não fazem essa passeata gigantesca aí, vai falar o Bolsonaro, não consegue nem meter a cara. Não consegue nem meter a cara. Bom, o fato é que a direita está preparando o golpe. E nós não podemos ter dúvida sobre isso, não. Tem algumas pessoas intermediárias que estão julgando isso, digamos assim, irresponsavelmente, sem perceber o que vai acontecer com ele próprio. Por exemplo, Aécio Neves. Aécio Neves disse, no domingo agora, esse grupo político que está aí no governo caminha a passos largos para a interrupção de seu mandato. Interrupção de seu mandato é golpe, você quer tirar o governo? O mais de quê? Uma coisa que nós vamos provar. Antes de provar, você já está querendo dizer que vai tirar? Se é que existe, como é que é isso? É esse crime que é o crime golpista. Disse ele ainda, o PSDB está pronto para assumir o governo. O governo não é disputado nas urnas, não? Você não disputou e não perdeu? E não foi anteontem isso? E por que agora está dizendo que está pronto para assumir? Você perdeu, foi derrotado. Acabou. Não? Bom, estou aqui dizendo, companheiro, vou agora, já encerrando, dizer um pouco algumas posições assim que julgo importantes. Primeiro, nós devemos reconhecer erros que tem entre nós, no nosso governo que apoiamos, e a nossa política. Em particular, essa questão de nós estarmos pondo juros dos bancos os maiores do mundo, é uma coisa que a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Nós não podemos passar a mão na cabeça disso. Que história é essa? Então nós estamos... os lucros bancários de alguns bancos no Brasil são maiores do que os lucros desses mesmos bancos em suas matrizes internacionais. Que história é essa? Depois, cortes que são feitos aí, ajustes, nós achamos que ajuste, realmente a coisa está tão desorganizada que algum ajuste tem que ser feito. Mas os ajustes não podem ser igualitários. Você não pode ter um milionário, um cara de camada média e um pobretão. Vamos tirar, não sei quanto, 15% de todo mundo. Mas 15% desse aqui é quase nada, é um cafezinho pequeno. Desse aqui é um cafezinho, não, e desse aqui é a vida dele. A vida dele, você tem que tirar pouco de cá, mais desse, muito de cá. Tem que tirar, é o negócio desse projeto que escolado. Temos que impor essa história, levantar essa questão de imposto para as grandes fortunas. Imposto para as grandes fortunas. Os grandes negociantes, os grandes... Eles têm muita condição de pagar. A turma pequena não tem condição. Não vão pagar igualmente. Estão pagando. Se tratar de forma igualitária os desiguais, que é a maneira mais discricionária de fazer as coisas. Os que são desiguais devem ser tratados com desigualdade. Ou seja, tira mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Pedaladas fiscais. Estão dizendo aí que as pedaladas... uma das tramas que está sendo feita é de que a pedalada fiscal, daqui a pouco a gente fala sobre ela, é descoberta como uma coisa que a Dilma é responsável. Aí o Tribunal de Contas da União diz, nós não aceitamos essas contas, por conseguinte, a conta de Dilma é rejeitada, porque houve isso, e em decorrência disso, ela vai ser incriminada como crime de responsabilidade, e isso dá impeachment. Esse que é o plano. A chamada pedalada fiscal foi analisada muito bem pelo ministro Nelson Barbosa recentemente, onde ele mostrou que há 25 anos ininterruptos usa-se no Brasil a chamada pedalada fiscal, que foi criada pelo Banco Central, porque não foi bem regulamentada a questão no Senado da República. O Banco Central criou esse método e todo mundo, inclusive Fernando Henrique Cardoso, fez isso e ninguém nunca levantou nada. Agora levantaram. E quem levantou? Um cara chamado Augusto Nardes. Augusto Nardes é o relator da pedalada fiscal no Tribunal de Contas da União. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente
o que diz a revista Veja, com perdão da palavra, no dia 7 de setembro de 2005. Não me confunda. Mas estou lendo aqui, Veja. Diz, entre aspas, nada é processado por crime eleitoral, peculato e concussão. Concussão é venda de prestígio. Peculato é desvio de dinheiro. Então, está lá na revista Veja. Nada é processado por crime eleitoral, peculato e concessão. Quando ele ia ser nomeado para o Tribunal de Contas da União, onde agora ele está criando esse caso, quando ele ia ser nomeado, o presidente do Tribunal de Contas da União, Adilson Mota, que foi colega meu, conheço muito, escreveu para Lula o seguinte: não indique esse moço, porque ele não tem reputação ilibada. Ele é um cara absolutamente controvertido do ponto de vista da sua honestidade. Lula indicou. Lula indicou. E agora está esse baixinho aí, que não tem reputação ilibada, que está envolvido em processo, que tomou posse na base de uma liminar da justiça para dizer tome posse, apesar de ser suspeito, tomou posse, agora ele está querendo criar esse caso todo com a Dilma, com relação a um método que há 25 anos é empregado, como diz o Nelson Barbosa, sem nenhum problema, etc. Meus amigos, para encerrar, nós queremos dizer que temos que fazer algumas críticas ao governo, sem dúvida, mas temos que ver um pouco a conjuntura, não vamos esticar demais a corda, a conjuntura, e apoiar, e de forma explícita, algumas coisas. O governo tomou recentemente algumas iniciativas muito interessantes. Uma nova fase do Minha Casa Minha Vida. 3 milhões de casas populares até 2018. O Plano Safra, aumento de 20% para o custeio do agronegócio. Aporte de 29 bilhões para o novo Plano da Agricultura. É o maior volume de crédito na história do setor. Houve um plano de exportação para estimular a produção nacional, que merece respeito, é amplo. O plano de concessões, que visa atrair 190 bilhões de reais em investimentos privados, em logística e infraestrutura. E, finalmente, agora, recentemente, esse programa de proteção ao emprego, que está dando polêmica. Acho que a polêmica é discutível, é isso mesmo, vamos discutir, mas é bom a gente não perder de vista o contexto em que a coisa está posta. O Álvaro colocou aqui muito bem. O contexto é que isso aí significa proteger emprego. Proteger emprego é fundamental para ganhar a ampla massa da população atrasada que quer emprego. Não quer perder emprego. E nós precisamos nos sensibilizar com isso. Por conseguinte, ganhar esse pessoal todo diz respeito a você pegar esse pessoal e botar do seu lado. E não jogar esse pessoal todo contra você. Ou seja, jogar contra o governo. No contexto em que tem em curso essa atitude golpista, isso é uma atitude, é uma medida antigolpista. E que deve ser apoiada, apesar dos pesares, apesar de problemas que existem no setor. Temos que criar uma ampla frente em defesa da democracia e da retomada do desenvolvimento. A nossa atitude é de defesa do Estado democrático e de direito o mais urgente possível, o mais decidido possível. Meus amigos, era isso que eu tinha de ver. Desculpe se eu demorei muito. Um grande abraço, vamos à luta e à vitória.